Boa noite, amados, graça e paz. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez na sua casa para louvá-lo, adorá-lo, cultuá-lo. Tenho certeza que Deus já falou o seu coração aí na sua casa, a você, sua família, através das mensagens cantadas, através da adoração. E eu tenho certeza que o Senhor continuará a falar conosco ainda nesta noite, através da sua palavra. Queridos, como já anunciamos de manhã, pela rede social, vamos compartilhar um tema, uma mensagem que Deus colocou no nosso coração sobre as bases que estamos usando para construir a nossa casa espiritual. São verdadeiras ou falsas? As bases, os fundamentos que estamos usando para construir nossa casa espiritual, nossa vida, a vida da nossa família, são bases e fundamentos verdadeiros ou falsos? Eu sei que você vai olhar para mim e vai dizer: irmão, você está doido? É lógico que é verdadeiro. É lógico que é verdadeiro. Entreguei minha vida para Jesus, aceitei o Evangelho, fui batizado, estou na igreja, vou ao culto. Na pandemia assisto o culto em casa, estou orando, estou lendo a Bíblia. Queridos, os textos que nós vamos ler, o Senhor nos chama a atenção de que precisamos periciar a nossa vida espiritual, avaliar. O que é periciar? Uma construção quando está com problema, uma ponte rachando para cair, uma casa, um prédio quando está com problema, estrutura rachada. É preciso periciar, fazer perícia, levantamento técnico para saber as reais situações daquela casa, daquele empreendimento. Deus está dizendo ao nosso coração, com cada um de nós, igreja dele, que precisamos avaliar, periciar os nossos corações, para avaliar como está a construção da nossa casa espiritual. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 10 a 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus, como sábio arquiteto, o fundamento, mas outro edifica sobre esse fundamento. E cada um veja como está edificando sobre o fundamento. Primeiro, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento, queridos, a base, o fundamento da nossa vida espiritual tem que ser Jesus Cristo. Segundo, ele diz que os fundamentos ele já pôs, que é Jesus Cristo. E eu e você devemos estar firmados nesse fundamento, que é Jesus Cristo. Mas nesse fundamento nós estamos construindo a nossa casa espiritual. E o apóstolo Paulo disse que cada um está construindo sobre o edifício, cada um de nós. E aí ele diz:
Se alguém sobre esse fundamento, que é Jesus, formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será manifesta. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual a obra que cada um construiu. E se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra que alguém edificou se queimar, o tal sofrerá detrimento, prejuízo. Queridos, então Paulo está falando aqui que ele, como sábio construtor, arquiteto, colocou a base correta da construção. Fez a planta, trouxe a planta e colocou a base, que é Jesus Cristo. E deu a planta na mão e disse: continue construindo sobre a planta. Mas veja, cuidado qual material você vai usar na construção do edifício: ouro, prata, pedras preciosas, ou então madeira, feno e palha. Agora preste atenção, esse edifício, essa obra vai ser testada, vai ser provada, e vai ser provada por fogo. E aí vem a pergunta, vem a questão para cada um de nós pensar: qual desses materiais resiste a fogo? Ele coloca 6 materiais na construção do edifício: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vocês sabem que ouro, prata e pedras preciosas é material resistente a fogo. Ouro, por exemplo, para ser aperfeiçoado, precisa mais de 1000 graus de calor. Ele resiste fogo. Prata também, pedras preciosas. Mas e madeira, e feno e palha? Você sabe que madeira é um combustível excelente para fogo. Poucos minutos, madeira, o fogo dissipa. Feno, então, aquele produto de fazer ração para animal, também parecido com palha, altamente combustível. E palha nem se fala, são materiais que não resistem ao fogo. E a pergunta para nós é: primeiro, qual a base estamos construindo nossa vida? É Jesus Cristo? É. Segundo, quais materiais estamos usando para continuar a construção do edifício? Paredes, teto, forro, cobertura, enfim, o restante da construção. Qual material nós estamos usando? Então, esse texto, 1 Coríntios 3, 10 a 13. Agora, convido você a abrir sua Bíblia, Mateus, capítulo 7. Esse texto já foi lido e meditado na semana passada pelo G. E está dentro do contexto dessa palavra de hoje ainda. Mateus 7, 13 a 27, eu vou ler alguns trechos apenas. Jesus fala de algumas coisas aqui que destaca para nós. Primeiro ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Primeira coisa de Jesus: entrai, é o conselho, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Primeira coisa, Jesus fala de 2 portas e 2 caminhos. Uma porta e um caminho
estreito que conduz à vida eterna, e uma outra porta e um outro caminho largo que conduz à perdição eterna. E o conselho dele é: entrai pela porta estreita, a apertada. Queridos, a apertada é mais complicado para entrar por ela, e o caminho também para andar por ele é mais complicado, porque é um caminho apertado. Então não se consegue entrar com malas, não se consegue entrar com bagagens, não, sacolas, aquele monte de coisa. Eu fico olhando o pessoal que gosta de ir lá para o Paraguai, né? Vem com aquele monte de sacola, o ônibus lotado. Queridos, Deus está dizendo que o caminho estreito e a porta estreita só passa a pessoa, não passa bagagens. Então nós temos que nos desvencilhar, nos desapegar das bagagens desse mundo, porque só entra, a porta é estreita e o caminho é apertado, só entra aquele que foi lavado, purificado no sangue do Cordeiro, como diz em Apocalipse. Somente esse consegue entrar pela porta estreita. Mas Jesus diz que existe a outra porta, a larga, que o caminho é espaçoso. Esse aí entra com bagagem, com sacola, com todas as malas, com caminhões de mala, com carreta de coisas, entra com tudo. Mas o destino é a perdição. E o Senhor está dizendo para nós que nós temos que escolher. E imediatamente ao falar das duas portas e dos dois caminhos, Jesus no versículo 15 diz: acautelai-vos, tome cuidado, tome toda cautela com os falsos profetas, porque vão vir até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ao falar sobre o caminho estreito e após falar sobre o caminho largo, ele diz: agora tome cuidado, vai aparecer lobos vestidos de ovelhas para enganar vocês, para convencê-los que podem entrar com bagagem e tudo, que não tem problema. Mas tome cuidado, porque o caminho estreito não admite bagagem. Ou seja, queridos, e aqui a palavra é do Senhor Jesus, é Ele que está dizendo: tomem cuidado, acautelai-vos, tome cautela, tome cuidado, se preocupe com a sua vida espiritual, porque os falsos profetas vêm a vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos. Vocês sabem o que um lobo faz no meio de um monte de ovelhas, o que leão faz no meio de um monte de ovelhas, destrói tudo. Imagina que Jesus está alertando, dizendo: olha, os falsos vão aparecer para vocês parecendo ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, queridos. Meus amados, essa semana 2 vezes ou 3, estudando a Bíblia, abrindo a Bíblia, Deus escancara diante de mim a história de Balaão, profeta Balaão. E vários textos da Bíblia colocam esse homem como exemplo do péssimo profeta de Deus, do mau exemplo de profeta. E eu comecei a estudar a sua vida, fui lá para Números, a partir do capítulo 22, e convido você para estudar a vida dele. A partir do capítulo 22 e vai indo, 23, 24, 25, e vocês vão ver a história. Parece um grande homem de Deus. Balaque, o rei dos Moabitas, preocupado com o povo de Israel que vinha chegando e destruindo todas as nações ao redor deles, e Balaque preocupado, desesperado com seu povo, sabendo que Balaão era um profeta,
manda seus servos falar para o Balaão: Balaão, eu sei que você é um homem de Deus, é um profeta. Quem você abençoa vai ficar abençoado. Quem você amaldiçoa vai ficar amaldiçoado. Eu quero que você venha aqui e quero que você faça uma oração para esse povo que vem vindo aí, porque nós estamos desesperados com eles. Que você passe uma maldição para eles, para que através disso, quem sabe, a gente consiga dominá-los e destruí-los, senão eles vão nos destruir. E o profeta Balaão pareceu correto, disse para os servos do rei: olhe, fique comigo aqui essa noite, fique aqui em casa, eu vou orar, eu vou tirar a noite para oração, eu vou buscar Deus, vou perguntar para Deus o que Ele diz, e amanhã eu volto a falar com vocês. Um homem de oração, um homem que foi buscar Deus, e Deus deu a resposta para ele do que era para fazer. Deus disse: não vá com eles, e não vá com eles, e não queira amaldiçoar esse povo, porque esse povo eu já abençoei, é um povo abençoado. Portanto, não vá e não pense jamais em amaldiçoar esse povo. Se lermos a história, vamos compreender por que esse homem está no rol dos falsos profetas, narrado pelo apóstolo Pedro, narrado pelo apóstolo Judas, queridos, e finalmente narrado por Jesus Cristo no livro do Apocalipse, capítulo 3, na carta das igrejas. O Senhor adverte a nós, mostrando para João que ele é um profeta falso. E no contexto de Mateus 7, Jesus falando para tomar cuidado com o falso profeta, ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente, diz o Senhor Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, o falso aqui, Jesus está dizendo que ele chega para Deus e diz: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome fizemos muitas maravilhas, e o Senhor está dizendo: eu nunca conheci você. O Balaão da história conversava com Deus, falava com Deus, buscava Deus, Deus falava com ele, entregou mensagens de Deus. Nesse texto de Números 22 adiante, nós vamos ver 3 profecias fantásticas, Deus usando ele para entregar 3 mensagens fantásticas de Deus, mensagens verdadeiras, mas ele era falso. E o Espírito Santo e o Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, falando para a igreja, falando para nós hoje, nos adverte e coloca esse homem como um dos exemplos de cristão falso, de profeta falso. Queridos, mas o que embasa a doutrina falsa? O que embasa o fundamento da doutrina falsa? Ele nasce na igreja ou ele nasce no mundo e entra na igreja? 2 Tessalonicenses 2, 1-6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele,
que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não se mova facilmente no vosso entendimento. Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Não se mova, muito cuidado, seja por profecia, seja por palavra, seja por epístola, muito cuidado, não se mova, cuidado com a sua mente, seu entendimento. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Queridos, Deus está dizendo que Jesus não volta sem que a apostasia, o engano, o profeta falso, o homem do pecado se manifeste. Ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta, se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus. Presta atenção, no templo de Deus. Se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós bem sabeis quem é que o detém, para que a seu próprio tempo, seja manifestado. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus não volta sem a manifestação da apostasia, do homem do pecado, do anticristo, da besta do Apocalipse. Jesus não vem. Mas, queridos, o anticristo já está na terra, o homem do pecado já está na terra, a doutrina dele já está na terra. Vocês já viram falar em laicidade e relativismo? Laicidade e relativismo. Laicidade, vocês já devem ter visto a discussão no Brasil. Laico, laicidade vem de laico, Estado laico. Uma briga terrível, porque o presidente fala em Deus, porque o presidente cita a Bíblia, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o presidente fala em Deus, fala na Bíblia, fala na família, fala nos princípios cristãos, é contra aborto e contra outras coisas que a Bíblia condena. Então dizem, não pode, o Brasil é um Estado laico, o presidente não pode fazer isso. E preste atenção que praticamente é o único que eu conheço até hoje, que é cristão, que com todas as suas falhas e erros e limitações, acredita em Deus, acredita na Bíblia, e fala da verdade, fala dos princípios da Bíblia, acredita em Deus e acredita na família. Então, sabe o significado de laico ou laicidade? Laico ou laicidade, preste atenção, é a hostilidade, a influência, ao controle da igreja e da religião. É a hostilidade, é o ódio contra a influência da igreja e da religião sobre a vida intelectual, sobre a vida moral, sobre as instituições e sobre o serviço público. Isso é laicidade ou laico. É a doutrina, é a ideia, é a filosofia, é a concepção que odeia, hostiliza a influência da igreja e da religião sobre a vida intelectual das pessoas, sobre a moral, sobre as instituições e sobre o serviço público. Portanto, dizem que
a igreja e os princípios cristãos jamais podem permear, pode adentrar a vida intelectual. Portanto, não pode entrar na escola, não pode entrar na família, não pode fazer parte da moral, não pode fazer parte das instituições do Estado e nem do serviço do Estado. Meus queridos, e o que isso significa? Significa que o país está dizendo o seguinte: não quero Deus dando palpite na minha vida moral, na minha vida intelectual, na minha vida profissional, na minha vida empresarial, nas instituições do Estado, nem nas escolas, nem no serviço público e nem no Estado. Essa é a doutrina, queridos. Essa é a doutrina que vem sendo pregada há 30, 40 anos no Brasil. E relativismo. E relativismo. E relativismo. O que é relativismo? É outra doutrina que junto com a laicidade escreve a história das nações nos nossos dias. Não é só o Brasil. Essa crença na laicidade e no relativismo não é apenas no Brasil, é no mundo, a maioria das nações. E o que significa isso, queridos? O relativismo, ele afirma que o conhecimento humano, a verdade e a justiça não são absolutos. Ele questiona as verdades universais do homem. Diz que o conhecimento, a verdade, são conceitos subjetivos e não objetivos. Significa a desconstrução das verdades existentes, a desconstrução, a destruição dos princípios, das verdades existentes, porque, segundo esse conceito de relativismo, existem outras verdades que não necessariamente o certo ou errado. Ou seja, existem outras verdades que acreditam em outros tipos de verdade, que não há necessariamente um certo ou errado. Assim, o bem é tudo aquilo que é socialmente aceito. Então, o conceito de certo ou errado, de bem e do mal, é que bem e bom é tudo que a sociedade aceita, acha que é bom. E tudo aquilo que a sociedade rejeita constitui-se o mal. Então, o conceito de bem e de mal, de certo e errado, é a sociedade que define, é os seres humanos que definem, e não a palavra de Deus, e não a religião, e não os princípios, queridos. Mas o que essas duas doutrinas pregam? Presta atenção no que eu trouxe para vocês. Extraí isso de um trabalho da PUC, escrita por Stefano Fontana, filósofo, diretor do Observatório Yantuan, sobre a doutrina social da igreja. Escuta o que ele fala, esse filósofo fala sobre o relativismo e a laicidade. Primeiro, que a moral e a religião são âmbitos irracionais. Irracionais, não é de gente racional, é de gente moral e religião. É oriundo de gente irracional. São escolhas irracionais. Ou seja, irracional é como animais irracionais, que não pensa e não sabe discernir entre certo e errado. Então, moral e religião são âmbitos decorrentes de âmbitos irracionais, são escolhas irracionais, sem motivo, sem fundamento, sem razão que a sustente. É a primeira concepção, queridos.
que moral e religião é coisa de gente irracional, de gente sem razão, sem juízo, de gente maluca. Esse é o primeiro conceito dessa doutrina. No fundo, não existe uma verdade na ética e nem na fé religiosa. São coisas sem fundamento, sem razão, sem motivo que a sustente. Isso eu que estou afirmando, depois do que ele coloca ali de moral e religião no âmbito irracional, ou seja, coisas sem fundamento, sem razão que a sustente. Então, digo eu, são coisas de maluco, de doido, que a ética e a religião estão fora do pensamento racional. Vocês sabem o que é ética? Ética são condutas corretas, procedimentos corretos, pessoa ética, pessoa honesta, pessoa verdadeira. E eles dizem que ética e religião estão fora do pensamento racional, estão fora da razão. Estão fora da razão. Depende o que é moral e o que é verdadeiro, vai depender de singularidade, de culturas, de povos, de escolhas, do que cada um faz e das perspectivas de vida de cada um. Portanto, ética, religião, moral, coisa correta, não existe. E quem prega isso é maluco. Essa é a filosofia que está ensinando seus filhos na escola. E daí nós não sabemos porque essa geração nova não quer saber de Deus e não quer saber da igreja. É isso que está sendo pregado, ensinado no Brasil e no mundo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Paulo diz que a palavra da cruz é loucura, mas é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18, 25. Amém? Essa loucura que eles pregam, Deus diz em sua palavra que é loucura para quem perecem, para quem está no caminho da perdição, para quem está no caminho do inferno. Mas para quem é salvo, essa loucura é o poder de Deus que transforma o pecador perdido. Diz essas doutrinas que o bem e a verdade são relativos, dependem das escolhas pessoais e não são verdades absolutas. O bem e a verdade são relativos, dependem das escolhas pessoais. Ou seja, o que acontece? Por exemplo, casar-se na igreja, casar-se no civil, conviver de fato, convívio entre homossexuais, são apenas escolhas, nem mais nem menos verdadeiras umas que as outras. Tudo igual. Casamento na igreja, casamento civil, conviver de fato, convívio entre homossexuais, diz eles que são tudo a mesma coisa, que as religiões são todas iguais, ser cristão, ser budista, ser muçulmano, ou mesmo crer na yoga, ou crer no zen, é no fundo a mesma coisa, pois se trata de escolhas pessoais de salvação, queridos. Essa é os fundamentos dessa doutrina. E eu pergunto, o que é que vem sendo ensinado no Brasil nesses últimos 40, 50 anos? Não é exatamente isso? Que o certo é errado e o errado é certo? Que moral não é bem assim? Roubou, mas também distribuiu. Então uma coisa compensa a outra. Esse é o conceito, queridos. E é o conceito que está até na justiça, até no direito, até no poder judiciário. Porque Deus foi tirado de lado. E verdade só existe em Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Mas quando eu excluo Deus da minha vida, excluo a religião, os princípios de Deus, a palavra de Deus, a verdade desaparece. E daí não vai existir verdade mesmo. Entendem o porquê essa briga no Brasil? Contra esse governo, que primeiro tentaram matá-lo, quando não consegue, querem destruí-lo de todas as formas e maneiras. Não é contra a pessoa que está lá, é contra os princípios que estão sendo defendidos. E entre quem quiser lá vai ser perseguido, seja eu, seja você, seja qualquer pastor, seja padre, seja quem for. Se chega lá defendendo esses princípios, vamos ser perseguidos. Relativismo e laicidade. É isso que significa. Coloca no mesmo plano todas as escolhas morais. O certo pode estar errado e o errado pode estar certo, dependendo das culturas e das escolhas individuais e da perspectiva de vida de cada um. Ou seja, aquela teoria que a gente fala que os fins justificam os meios. Coloca no mesmo plano todas as religiões. Elimina-se os aspectos dogmáticos, ou seja, as regras e princípios das religiões, elimina-se. Ou seja, elimina-se a palavra de Deus e os princípios cristãos, reduzindo tudo a única regra. E qual regra que eles colocam? A regra do bem genérico, colocando as religiões como mercadoria em prateleira de supermercado. Ou seja, doutrina e princípios não importa. O que é importante é o bem comum, o prazer, a satisfação dos desejos, o ser bem-sucedido, a prosperidade financeira, o sucesso, a felicidade terrena, sem preocupação com os princípios e exigências do reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Outra coisa dessa doutrina, que a verdade só pode ser encontrada no âmbito do conhecimento científico. Que a verdade só pode ser encontrada no âmbito do conhecimento e científico. A ciência consegue descobrir a verdade, mas Deus e a Bíblia e os cristãos não. Quais os fundamentos da sua fé? Isso está só no mundo? Não, entrou para dentro da igreja. Relativismo. E o que acontece com isso? O que acontece é que a família e a escola, em muitas vezes, de forma consciente ou inconsciente, está ensinando esse conceito às crianças e adolescentes, levando-os ao ceticismo, a não crerem em Deus e nem em sua palavra, e por consequência não sabem discernir o falso do verdadeiro e o bem do mal. E ele diz que as crianças ainda pequenas ainda estão sabendo discernir o certo do errado e o bem do mal, mas quando chega nos adolescentes, esses já estão com a mente deturpada, transtornada, e os adolescentes já não sabem mais discernir certo do errado e bem do mal. O Senhor Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. A verdade é Jesus. E disse Jesus aos que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, primeiro ele diz que ele é a verdade, depois ele diz para aquele que crê nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia!
Primeiro, Jesus é verdade. Segundo, sua palavra é a verdade que liberta. E terceiro, João 17:7, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santifica, muda, transforma, gera um homem e uma mulher, filhos de Deus. Outro conceito dessa doutrina, que não se reconhece nenhum valor público, a ética e a religião, deixando que a consciência individual de cada pessoa possa escolher o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E daí, sabe o que acontece com isso? Deve ser deixado na consciência individual de cada pessoa escolher entre abortar ou não, casar ou ficar solteiro, ser heterossexual ou homossexual, escolher uma religião ou outra religião, ou não ter religião nenhuma. Portanto, não há mais balizadores do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Cada um escolhe o que acha certo e o que acha errado. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que existe o certo e o errado, existe o bom e o mal, e existe o pecado. E a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Jesus: todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então, o pecado existe. Jesus diz que todo aquele que comete o pecado se torna um escravo do pecado. Portanto, Deus tem parâmetro de certo ou errado. Ele diz que existe pecado, e que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Mas ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. João 8, 34 a 36. Existe pecado, o pecado escraviza, mas se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente o ser humano pode ser livre. E a palavra de Deus ensina que quem vive na prática do pecado ficará fora do reino de Deus, do reino dos céus, e que somos nós quem escolhemos viver no pecado ou abandoná-lo. Veja o texto. Primeiro, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que algum de vós tendes sido, mas fostes lavados, fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A Bíblia dá nome a pecado. A Bíblia dá nome ao que é certo e o que é errado. E a Bíblia diz que quem viver no pecado e continuar no pecado não entrará no reino de Deus. Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, continue sendo injusto. Quem é sujo, continue sendo sujo. E quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. E eu venho cedo com meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Pecado existe. Jesus Cristo liberta do pecado. E a Bíblia elenca o que é pecado. Mas se escolhermos vivermos no pecado, não há lugar para nós na eternidade com Deus. Mas, queridos, a laicidade diz que o espaço público é neutro de escolhas morais ou religiosas. Não cabe Deus no espaço público. Ou seja, se expulsa e se bane Deus dos seus princípios e seus princípios de todo o espaço público, se bane Deus da escola, do trabalho, das instituições, dos órgãos públicos, dos lares, dizendo, eu não creio na existência de Deus, ou então, eu não preciso dele e nem da sua opinião. Além disso,
Sabe qual é a outra regra deles? Transformar desejos em direitos. Transformar desejos em direitos. Ou seja, transformar todos os desejos do ser humano em direitos. Fazer-se leis que dá direito a cada desejo. É essa a doutrina. O que significa isso? Que o desejo é mais importante e mais relevante que o direito, pois deve reduzir e aceitar como lei todos os desejos. Significa transformar todos os desejos em direitos. Ao filho, a qualquer custo. Ter o filho, a qualquer custo, não importa como. Não importa como. Se com pai ou sem a figura paterna. Matar o feto. Ser pai sem ser homem. Ser feminino sem ser mulher. Ter um filho próprio sem pari-lo. Tornar-se mulher por se sentir como tal, mesmo sendo homem, ou vice-versa, e assim por diante. Qual a base que estamos construindo a nossa vida cristã? A palavra de Deus ou a doutrina do anticristo? Querido, esses princípios eles se fundam em dois princípios fundamentais. Primeiro, esses dois princípios, eles se fundam em dois princípios fundamentais, que eles julgam imprescindíveis. O primeiro, a substituição da natureza pela cultura e a substituição do passado pelo futuro. O que significa isso? Primeiro, substituição da natureza pela cultura. O que significa isso? A substituição do sexo pelo gênero. Hoje não se fala mais em sexo masculino e feminino, mas em gênero, que seria o sexo entendido como papel, ou seja, interpretado culturalmente, separado das suas bases naturais. Natureza conduz à criação, ao Criador. Portanto, é a substituição do natural pelo artificial criado. É a substituição do Criador pela cultura ou pela criatura, como diz Paulo em Romanos 1, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito, eterno e amém. Segunda base deles, a substituição do passado pelo futuro. Querido, ainda dentro desse contexto de mudança de gênero, o que é que isso significa? Que a natureza desse jeito se torna uma prisão. Daí o masculino e feminino seriam teorias limitantes. Portanto, diz eles, a cultura do gênero destaca, enfatiza as orientações sexuais da natureza, de modo que se possa escolher homossexualidade, transexualidade, ou até mesmo a prática da bestialidade, que é sexo como dos animais, ou a pedofilia, que é o sexo com crianças. E a substituição do passado pelo futuro, do velho pelo novo, o que significa? Significa uma recusa, um abandono geral dos valores cristãos, dos princípios cristãos, da palavra de Deus, da tradição hereditária recebida da família. Construído por Deus através da família, mediante a prática de sua palavra, de seus princípios. É a destruição da identidade formada e forjada pelo ensino de Deus na família e no lar.
E isso tem uma importância fundamental para o cristianismo, porque o cristianismo tem a sua origem na criação e na tradição. A base do cristianismo é Deus, sua criação, seus princípios de criação, a salvação, a redenção do homem perdido. Mas essa teoria tem sido abraçada por inúmeros grupos religiosos, afirmando que o passado, o velho, está ultrapassado, retrógrado, andou para trás, que isso é fundamentalismo, é conservadorismo equivocado, que a Bíblia deve ser interpretada e entendida e praticada dentro da nova realidade mundial, ou seja, dentro do contexto humano e dentro do contexto do anticristo. Queridos, concluindo, os resultados desse conceito é a ditadura do erro. Por quê? Porque ele diz que quem crê em verdades absolutas é considerado não confiável, é perigoso à democracia, é irracional, é maluco. Isso é a ditadura do erro. Por quê? Porque tolera tudo, mas não tolera que se diga que nem tudo pode ser tolerado. Eles toleram tudo, pode tudo, mas não tolera, não aceita que se diga que nem tudo pode ser tolerado. Por fim, a destruição da educação na escola. Se não se acredita na verdade, na existência do certo e do errado, e nem do bem e do mal, nem da a família e a escola abdica-se, abandona-se da educação dos filhos. Se não tem verdade, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem mal, vai educar-se no quê? E para quê? Daí a crise na educação, a crise da educação no Brasil. A escola e a família têm projetos educativos vazios para poder ser tolerante nos confrontos do pluralismo, ou seja, do relativismo. O que quer dizer isso? Não se pode impor princípio para não conflitar com os princípios dos que acreditam diferente, de outras formas. Dessa forma se torna impossível educar. Queridos, na comunidade cristã, no meio cristão, esses conceitos penetram na consciência de líderes e liderados, de que o certo e o errado, o bem e o mal, são relativos, dependem da cultura, da visão de cada comunidade, de cada povo. Logo se evita falar sobre isso. Portanto, produz a impossibilidade da missão. Qual missão? Salvar o mundo perdido. Mas se já não existe certeza absoluta do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é bem e do que é mal, se o pecado foi abolido da razão humana, qual a razão de um Salvador? Qual a razão de um Salvador? Se ninguém sabe o que é certo, o que é errado, se isso não existe, se pecado não existe, se tudo isso foi abolido, qual a razão do Evangelho e da salvação e de um Salvador? Nenhuma. Isso tem entrado para dentro da igreja também, de maneira que, é como está lá em Apocalipse, morno, um pouco de frio e um pouco de quente, um pouco do mundo e um pouco de Deus, um pouco da palavra e um pouco da filosofia do mundo e da filosofia do anticristo. Essa que eu acabo de detalhar alguns princípios para você. Por isso que Apocalipse o Senhor diz que é uma igreja pobre, miserável, cega e nu. Concluo com esse texto do Apocalipse. Ao anjo da igreja, está em Apocalipse 3, 14 a 22, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém. Olha quem está dizendo isso. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus está dizendo, conheço as tuas obras, não és frio nem quente.
quem deras fora frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Isso é a igreja que está dizendo isso. E Deus está dizendo, não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupa branca para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E colírio, te unges com colírio, para que possa ver. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Advertência, correção, mas por fim, queridos, correção, e ele diz que ele corrige porque ele ama, ele nos ama, e o conselho é arrepende, volta a praticar as primeiras obras, a palavra, a verdade, volta para a palavra, para mim, para os princípios, abra a porta da sua vida para que eu possa voltar para você, porque com o seu mundanismo eu já fui embora, já não estou mais dentro de você. E o meu conselho é que você se arrependa, abandone o pecado, abra seu coração, porque eu quero voltar a conviver com você. E quero cear com você. Quero fazer uma festa com você. Quero trazer paz ao seu coração, razão para a sua vida, esperança, alegria. E ele conclui dizendo, a promessa, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você estiver. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Santo Espírito, por falares ao nosso coração. Esse teu servo, teu filho, transmitiu aquilo que, dentro das suas limitações, pôde entregar aos teus filhos que estão ouvindo e os que estão aqui. E eu peço, Santo Espírito, que tu complete, tu que és perfeito, completo, poderoso, completa essa palavra, essa mensagem, revela aos corações de cada um que ouviu essa palavra. O Senhor nos desafia a avaliar se os fundamentos da nossa vida espiritual são verdadeiros ou falsos. Obrigado por essa palavra nesta noite. Obrigado por essa primeira mensagem nesse assunto. Obrigado pelas próximas que virão dentro desse assunto. Continua trazendo revelação, porque nós queremos ser transformados. Nós queremos fazer parte da igreja que vai subir, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas. Nos ajude e nos transforme, em nome de Jesus.